E se você fosse forçada a casar com um estranho para salvar sua família, e no meio disso, seu coração começasse a sentir algo que você jamais esperava? Você conseguiria separar razão e sentimentos? Ou o amor viraria inevitável? Comente agora, eu aceitaria ou jamais. A chuva caía sem piedade lá fora, como se o céu chorasse junto com Ana Clara. Cada gota batia nas vidraças do escritório imponente de Vitor Mendes, ecoando no silêncio pesado do local. Ana, 25 anos, cheia de sonhos e dívidas, entrou sentindo o mundo pesar sobre seus ombros. Mais cedo, o telefone tremeu em sua mão. A voz trêmula do pai ainda ecoava. Filha, estamos à beira do abismo. A empresa não aguenta mais. Agora, ali estava ela frente a frente com Vitor Mendes, 28 anos, homem de olhos cinzentos que pareciam sondar a alma. Um homem que inspirava respeito e medo ao mesmo tempo. Sente-se, senhorita Oliveira, disse ele, voz suave, mas cortante como lâmina gelada. Tenho uma proposta que pode mudar sua vida, e a minha também. Ana se sentou, mãos tremendo. O ar parecia pesar, carregado com cheiro de couro, poder e perigo. Meu pai deve 5 milhões à sua empresa. Eu sou apenas uma designer. O que posso fazer? Vitor se inclinou, dedos entrelaçados sobre a mesa polida. Eu apago toda a dívida. Mas em troca você casa comigo. O mundo de Ana girou lentamente. Casar? Com você? Isso é absurdo. Um acordo simples, continuou ele, deslizando um contrato pela mesa. 1 ano. Casamento de fachada. Sorrisos públicos sem toques, sem sentimentos. Ao fim, liberdade para nós dois. Ana sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Pensou na mãe doente, no irmãozinho com esperança nos olhos. Por que eu? Você é forte. Discreta. Não fará drama. Por um instante, algo piscou nos olhos dele, uma sombra de vulnerabilidade. Mas logo desapareceu, e ele voltou à frieza habitual. Ela saiu tropeçando, a chuva encharcando suas roupas, misturando-se às lágrimas quentes. No carro, sozinha, murmurou para o para-brisa embaçado. O que eu faço agora? Aceitar seria loucura. No fundo, uma faísca acendia. Um presságio de que nada seria como antes. O destino já parecia traçado, mas o coração de Ana ainda tinha a última palavra. E você, no lugar da Ana, aceitaria o acordo ou recusaria? Comente sua opinião. Ana ainda não sabia, mas a decisão que parecia impossível estava prestes a arrastá-la para um mundo de segredos, mistérios e emoções que jamais imaginou. A manhã seguinte trouxe uma tensão quase palpável. Ana Clara acordou com o som da chuva ainda batendo na janela, misturando-se ao ronco distante do trânsito. Cada gota parecia sussurrar. A decisão está tomada, ou será tomada por você? No escritório de Vitor Mendes, ela entrou com passos hesitantes, corpo tenso, coração acelerado. Ele já a esperava, perfeitamente impassível, como se a chuva lá fora fosse apenas um pano de fundo sem importância. Bom dia, senhorita Oliveira, disse Vitor, sem olhar para ela. Espero que tenha refletido. Ana sentiu o peso daquelas palavras. Refletido? Ela quase não conseguia pensar direito. A ideia de casar com um estranho, mesmo para salvar a família, parecia impossível. Mas algo na maneira como ele falava, frio e preciso, fazia a decisão parecer inevitável. Eu preciso entender como isso funcionaria. Na prática, gaguejou ela, tentando disfarçar o medo que apertava seu peito. Vitor se levantou e caminhou até a janela, olhando a chuva que ainda não parava. Simples. Eventos públicos. Aparições estratégicas. Um sorriso aqui, uma pose ali. Todos acreditarão. Você será minha esposa, mas nada além disso. Ana respirou fundo, tentando absorver cada palavra. Cada frase dele era como um enigma, e o peso da responsabilidade familiar esmagava sua vontade de dizer não. De repente, o telefone tocou, interrompendo o momento silencioso. Era sua mãe, a voz fraca do outro lado. Filha, precisamos da sua decisão. Por favor. O aperto no peito dela aumentou. Cada segundo contava, cada escolha parecia carregar a vida de sua família nas mãos. Ela olhou para Vitor. Ele, imóvel, olhos fixos nela, parecia avaliar se o medo dela seria suficiente para ceder. Então, perguntou ele, quase sussurrando. Ana fechou os olhos, tentando organizar os pensamentos, tentando encontrar coragem. O contrato ainda estava ali na mesa, silencioso e tentador. 1 ano, apenas 1 ano. Mas e se aquele ano mudasse tudo para sempre? A tensão subia, os minutos pareciam horas. A chuva continuava lá fora, martelando no vidro como se refletisse cada batida do coração dela. E você, no lugar da Ana, aceitaria o contrato, mesmo sem conhecer o homem à sua frente? Comente agora. O primeiro encontro público do casal arranjado estava marcado.
Ana ainda não sabia, mas cada sorriso falso e cada gesto calculado de Vitor esconderia segredos que poderiam mudar tudo, para sempre. Ana Clara mal conseguiu dormir. A mente girava em círculos, revivendo cada palavra de Vitor. A chuva finalmente cessou, mas dentro dela tempestades maiores ainda rugiam. Hoje seria o primeiro evento público do casamento arranjado. Um jantar de gala da alta sociedade, com fotógrafos, empresários e olhares curiosos. Cada gesto, cada sorriso teria que ser calculado. Ao entrar no salão, vestida com um elegante vestido azul, Ana sentiu todos os olhares se voltarem para ela. Mas havia um olhar que a atravessava com intensidade diferente, Vitor. Ele estava ali, impecável, como se cada centímetro do terno tivesse sido feito para intimidar e fascinar ao mesmo tempo. Você está pronta? Perguntou ele, sem emoção aparente, mas com uma voz que fazia o coração dela saltar. Ana respirou fundo, tentando se manter firme. Pronta, eu acho. Eles caminharam lado a lado, cada passo medido, cada sorriso ensaiado. As pessoas sussurravam, admiradas com a aparente perfeição do casal. Mas Ana sentia algo mais nos olhos de Vitor, algo que ela não conseguia decifrar. Era intensidade? Curiosidade? Ou algo que ele mesmo ainda não admitia? Durante o jantar, pequenas faíscas de tensão surgiam entre eles. Vitor se aproximava, dava instruções sutis. Sorri agora, olhe para mim, não para eles. Cada toque de mão, cada correção era um lembrete do contrato silencioso que os prendia. Mas, secretamente, Ana começou a notar nuances que contradiziam a frieza dele, um olhar demorado quando ninguém via, uma atenção inesperada às suas palavras. No momento em que Ana se permitiu um breve suspiro de alívio, um comentário de um convidado a fez congelar. Quem diria que a filha do Oliveira finalmente teria sorte, hein? E com alguém como Vitor Mendes. Ana engoliu seco. Todos riam, admirados, mas ela sentiu o peso do mundo sobre os ombros. Vitor, porém, apenas lançou um olhar de proteção sutil, quase imperceptível, que fez seu coração disparar sem aviso. Após o jantar, enquanto o carro os levava de volta, o silêncio entre eles era carregado de significado. Ana queria falar, queria perguntar sobre o que sentia, mas a barreira do contrato, da formalidade e do medo de se expor ainda era alta. E então, antes de sair do carro, Vitor finalmente disse, quase sem emoção: "Lembre-se, senhorita Oliveira, tudo o que acontece lá fora é apenas aparência. Mas, nem tudo que você vê é verdade." Ana ficou pensativa. Verdade ou ilusão? Cada gesto de Vitor parecia esconder algo que ela precisava descobrir. Se você estivesse no lugar da Ana, teria confiado em Vitor ou se manteria distante, mesmo sentindo uma estranha conexão? Comente sua opinião. No próximo evento, algo inesperado vai acontecer. Um segredo do passado de Vitor ameaça vir à tona, e Ana terá que decidir se enfrenta ou foge. O coração dela, ainda preso ao medo e à curiosidade, será testado de formas que ela jamais imaginou. O próximo evento foi ainda mais grandioso, um baile beneficente com lustres cintilantes, música suave e rostos que pareciam saídos de revistas de moda. Ana Clara vestia um vestido vermelho deslumbrante, cuidadosamente escolhido para impressionar, mas sem parecer exagerado. Cada passo era medido, cada sorriso ensaiado. Mas desta vez algo dentro dela não era ensaiado, uma mistura de medo e fascínio que só Vitor conseguia despertar. Logo na entrada, Vitor a guiou com firmeza pelo salão, como se o espaço fosse dele e de fato parecia. Todos os olhares se voltavam para o casal, mas Ana não conseguia mais perceber o público. Estava hipnotizada pelos olhos cinzentos dele, que acompanhavam cada movimento seu. "Você está se saindo muito bem", murmurou ele baixinho, quase um sussurro, mas suficiente para fazê-la corar. Ana sentiu o calor subir ao rosto, lembrando-se de que aquele homem frio era, de repente, capaz de gestos que a desconcertavam completamente. Durante o jantar, o que parecia ser apenas mais uma noite de aparência se transformou em um teste inesperado. Um convidado se aproximou de Vitor, sussurrando algo em tom sério. Ana observou a troca de olhares, a tensão que se formou instantaneamente. Um segredo parecia pairar no ar, pesado e ameaçador. Mais tarde, na pista de dança, Vitor a puxou para um momento rápido, mas intenso. Ana sentiu o coração disparar. "Você confia em mim?" ele perguntou com aquela voz calma, porém firme. Ela queria dizer que sim, mas o medo de ser enganada ainda dominava seus pensamentos. Enquanto dançavam, uma mulher misteriosa aproximou-se, com olhos que carregavam curiosidade e desdém. "Vitor, precisamos conversar sobre o passado que você pensou que havia deixado para trás", disse ela, sem rodeios. Ana congelou, o mundo girando mais rápido do que jamais imaginara.
Vitor respirou fundo, mantendo a postura impecável, mas Ana percebeu a sombra de surpresa em seus olhos. Algo que ele não queria que ela visse. O clima mudou em um instante, de gala elegante para tensão palpável, como se cada sorriso falso escondesse um terremoto prestes a eclodir. O baile terminou, mas Ana sabia que aquela noite não seria esquecida. Cada gesto de Vitor, cada segredo que ele tentava esconder, era um desafio que a puxava para mais perto e, ao mesmo tempo, mantinha uma barreira invisível entre eles. Se você estivesse no lugar da Ana, teria confrontado a mulher misteriosa sobre Vitor ou teria esperado para descobrir a verdade por conta própria? Comente abaixo. No próximo capítulo, Vitor será forçado a revelar algo inesperado sobre seu passado, e Ana descobrirá que nem tudo no contrato é previsível. O que parecia um casamento apenas de fachada começa a despertar sentimentos que nem ela nem ele estavam preparados para enfrentar. O dia seguinte começou sombrio, refletindo o peso da noite anterior. A chuva havia cessado, mas Ana Clara sentia como se um vendaval interno a acompanhasse. Cada palavra da mulher misteriosa ainda ecoava em sua mente, como um aviso silencioso. Vitor não era apenas o homem frio que ela imaginava. Havia algo mais, algo que ele escondia. No escritório, Vitor a esperava, impecável em seu terno escuro, com a mesma expressão calma e calculista. Mas Ana percebeu pequenas fissuras, um olhar mais distante, dedos que batiam levemente sobre a mesa, como se uma tempestade interna lutasse para sair. Bom dia, senhorita Oliveira, disse ele, com a voz usualmente controlada. Ana respirou fundo, tentando não demonstrar a ansiedade que queimava em seu peito. Sobre ontem, você precisa confiar em mim. Há coisas que não posso explicar agora, mas tudo o que faço é para proteger você e sua família. Ana engoliu em seco, lutando entre a curiosidade e o medo. Proteger? De quem? Ela perguntou com a voz trêmula. Mas Vitor apenas desviou o olhar, como se temesse que qualquer palavra pudesse revelar mais do que queria. O dia passou em reuniões tensas, telefonemas misteriosos e papéis que precisavam ser assinados. Ana sentia o peso da responsabilidade da família, misturado a uma atração que não conseguia controlar. Cada gesto de Vitor era preciso, cada palavra calculada, mas ao mesmo tempo, havia algo que a fazia querer se aproximar, desvendar os segredos escondidos atrás daqueles olhos cinzentos. Quando finalmente saíram do escritório, uma ligação inesperada quebrou o silêncio. Era a mulher do baile. Vitor, não podemos mais adiar. O que aconteceu há 5 anos precisa vir à tona. E você vai precisar da Ana para lidar com isso. Ana sentiu um frio percorrer a espinha. O que ele havia escondido? Por que ela estava envolvida agora? Cada passo que dava ao lado dele parecia mais perigoso e ao mesmo tempo irresistível. No carro, Vitor não disse nada. Mas Ana percebeu o aperto de sua mão, breve, mas intenso. Era um toque que comunicava confiança e aviso ao mesmo tempo. Nem tudo era como parecia, e o futuro poderia mudar drasticamente a qualquer momento. Ao chegar em casa, Ana olhou para a chuva que voltava a cair lá fora e pensou: será que estou pronta para descobrir a verdade? Ou vou me arrepender para sempre? Ana começará a descobrir fragmentos do passado de Vitor que ninguém imaginava, e cada revelação vai aproximá-la ou afastá-la dele de maneiras inesperadas. O contrato de fachada começa a se tornar uma ponte perigosa entre desejo e mistério. Ana Clara mal conseguiu dormir naquela noite. Cada pensamento sobre Vitor a deixava inquieta, como se estivesse prestes a atravessar um território desconhecido, cheio de perigos, e de uma atração impossível de ignorar. A manhã chegou cinzenta, com nuvens pesadas cobrindo a cidade, refletindo a tensão que ela carregava no coração. Quando entrou no escritório, Vitor já estava lá, de pé, olhando pela janela como se esperasse a chegada de algo inevitável. O silêncio era pesado, quase sufocante. Bom dia, senhorita Oliveira, disse ele, com um tom controlado, mas desta vez havia um leve tremor, quase imperceptível. Ana sentiu algo estranho, uma vulnerabilidade que nunca tinha visto nele antes. Vitor, sobre ontem, ela começou hesitante. Mas ele a interrompeu suavemente: não pergunte ainda. Há coisas que você precisa ver antes de entender. Ele a guiou até uma sala lateral, afastada do escritório principal, onde uma pasta descansava sobre a mesa. Ana abriu o conteúdo e seu coração disparou. Fotos antigas, cartas e documentos revelavam uma vida que Vitor nunca havia compartilhado. Uma história de perdas, de decisões duras e de um segredo que poderia destruir tudo se caísse em mãos erradas. Por que me mostra isso? Ana perguntou, a voz embargada. Porque você precisa saber quem realmente sou, antes de tomar qualquer decisão sobre nós, respondeu ele, encarando-a com uma intensidade que a deixou sem fôlego. Não é apenas sobre salvar sua família,
é sobre o que está por vir. A proximidade entre eles crescia a cada momento. Cada gesto, cada olhar, carregava um peso que nenhum dos dois sabia explicar. Ana percebeu que, embora o casamento fosse de fachada, os sentimentos começavam a invadir os espaços mais inesperados de seu coração. No final do dia, quando Ana saía do prédio, recebeu uma mensagem anônima: cuidado! Nem tudo é como parece. Ele tem inimigos, e você pode estar em perigo. Um arrepio percorreu sua espinha. Quem enviaria aquilo? E mais importante, Vitor sabia? No caminho para casa, ela não conseguia parar de pensar em cada detalhe revelado naquela pasta. E algo dentro dela sussurrava: talvez confiar fosse o caminho, mas será que seria seguro? Cada decisão agora tinha peso, e cada momento ao lado dele parecia um passo mais próximo de um destino que ninguém poderia prever. Se você estivesse no lugar da Ana, confiaria nos segredos de Vitor mesmo sabendo que poderia estar em perigo, ou se afastaria para se proteger? Comente sua escolha. Ana terá que enfrentar uma situação inesperada que testará a confiança entre ela e Vitor. E uma descoberta chocante mudará para sempre a forma como ela vê o homem por quem seu coração começa a bater mais rápido. O mistério se intensifica e o romance começa a florescer de maneira perigosa. O dia amanheceu pesado, com nuvens carregadas refletindo a tensão que Ana carregava no coração. Cada passo rumo ao escritório parecia mais difícil que o anterior, e a lembrança da pasta aberta por Vitor ainda a assombrava. Segredos nunca contados. Histórias de perdas e escolhas que moldaram um homem que ela mal conhecia, mas já começava a sentir próximo demais. Ao chegar, Vitor estava lá como sempre, impecável e controlado. Mas havia algo diferente, um brilho nos olhos, quase um aviso silencioso. Antes que pudesse cumprimentá-lo, Ana recebeu uma ligação inesperada. Era seu irmão, a voz trêmula e preocupada. Ana, algo estranho aconteceu com a mãe hoje. Precisamos ir ao hospital agora. O coração dela disparou. Vitor percebeu o pânico em seu rosto e, para surpresa de Ana, não disse uma palavra, apenas estendeu a mão, ajudando-a a sair do prédio. No carro, o silêncio falava mais que qualquer palavra. Por dentro, ela sabia que podia confiar nele, mas ainda não podia se permitir relaxar completamente. No hospital, enquanto esperava notícias sobre a mãe, Ana recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Se confiar demais nele, pode se arrepender. Um arrepio percorreu sua espinha. Quem seria? E o que queria dela? O medo e a curiosidade se misturavam, deixando cada segundo insuportável. Vitor permaneceu ao lado dela, firme e calmo. Não leia essas mensagens agora. Foque na sua família, disse ele com uma suavidade que Ana jamais tinha ouvido. Era a primeira vez que ele parecia vulnerável, humano, sem a máscara fria que sempre carregava. Ana sentiu algo despertar dentro dela. A confiança estava começando a crescer, apesar do medo. Horas depois, a mãe de Ana recebeu alta. Alívio e exaustão tomaram conta dela. Mas antes de saírem do hospital, Vitor segurou sua mão discretamente, um gesto simples, mas carregado de significado. Ana percebeu que a fachada fria começava a ceder, e o sentimento que ela tentava negar começava a se revelar. No caminho para casa, ela olhou para Vitor, ainda incerta. Por que está comigo mesmo quando tudo parece tão complicado? Ele desviou o olhar por um momento, deixando escapar um sorriso discreto, porque às vezes, o que parece impossível se torna necessário. O dia terminava com uma tensão deliciosa, segredos, perigos e emoções intensas. E Ana não podia deixar de se perguntar: seria possível amar alguém que começou como estranho, mas que agora ocupava cada pensamento seu? Ana terá que enfrentar a primeira grande provação do casamento de fachada. Um evento inesperado colocará Vitor e ela frente a frente com segredos que podem mudar tudo. Será que a confiança construída começará a fortalecer o vínculo entre eles, ou será ameaçada de forma irreversível? O dia começou com um frio cortante que parecia atravessar até a alma de Ana. O casamento de fachada avançava, mas cada encontro com Vitor carregava tensão e curiosidade. Eles caminhavam lado a lado pelo centro da cidade, o silêncio pesado interrompido apenas pelo som das gotas de chuva que insistiam em cair novamente. De repente, uma notificação em seu celular trouxe uma surpresa inesperada. Uma festa de gala, organizada por investidores da empresa da família de Ana. Era a primeira grande aparição pública que precisariam fazer juntos. O pânico surgiu no peito de Ana. Ela não sabia dançar formalmente, não sabia lidar com olhares atentos e sussurros que pareciam seguir cada passo dela. Vitor percebeu sua ansiedade e, com um gesto quase imperceptível, segurou sua mão. Vou guiá-la. Confie em mim. No evento, Ana sentiu todos os olhos sobre ela. Sussurros, olhares de curiosidade e até certo julgamento pairavam no ar.
Ela se lembrava do conselho de Vitor e respirou fundo, tentando manter a postura que a experiência exigia. Ele a conduzia com firmeza, mas sem perder a suavidade que começava a cativá-la. A química entre os dois, ainda sutil, não passou despercebida para ninguém. Enquanto conversavam com investidores, uma voz conhecida a chamou pelo nome. Era Helena, amiga de infância, que não fazia ideia do que Ana estava passando. A situação se tornou complicada quando Helena começou a questionar discretamente sobre a vida pessoal de Ana e, claro, sobre o misterioso Vitor. Cada resposta exigia cuidado, e Ana percebeu que precisaria dominar a arte da diplomacia. No meio da festa, um incidente inesperado. O jornalista faminto por fofocas sobre famílias ricas se aproximou, tentando arrancar alguma declaração sobre o casamento de fachada. Vitor bloqueou a aproximação, firme e imponente. Ana sentiu um calor subir as bochechas, misto de vergonha e uma sensação estranha de segurança. Pela primeira vez, ela percebeu que Vitor não era apenas frio ou calculista, havia nele um instinto protetor genuíno. Após a festa, no caminho de volta, Ana permaneceu pensativa. Cada gesto de Vitor, cada olhar discreto, deixava-a dividida entre a razão e o coração. Ela ainda sabia que precisavam manter o acordo, mas a linha entre fachada e sentimentos começava a se tornar confusa, quase irresistível. No silêncio do carro, Vitor quebrou a tensão. Hoje você foi incrível. E lembre-se, você não precisa enfrentar tudo sozinha. Confie em mim, Ana. Um arrepio percorreu seu corpo, e pela primeira vez ela sentiu que poderia acreditar nele. Se estivesse no lugar de Ana, confiaria totalmente em alguém que começou como estranho, ou manteria sempre uma distância para se proteger? Comente abaixo. Ana descobrirá um segredo do passado de Vitor que pode abalar a confiança recém-conquistada. Será que ela conseguirá lidar com essa revelação sem se afastar de quem, aos poucos, começa a conquistar seu coração? O dia amanheceu nublado, e Ana sentia uma inquietação que não conseguia explicar. A sensação era de que algo estava prestes a mudar. O casamento de fachada continuava, mas cada gesto de Vitor agora carregava uma camada de mistério que a deixava alerta. Ela lembrava da noite da festa, do calor da mão dele segurando a sua, e do olhar protetor que, de alguma forma, havia derretido um pouco do gelo em seu coração. Enquanto preparava documentos para a empresa da família, Ana recebeu uma mensagem inesperada, um convite para visitar o antigo escritório de Vitor. Ele mencionava que precisava discutir detalhes importantes sobre o acordo. A curiosidade e o receio se misturavam. Deveria aceitar o convite sozinha? Mas algo na voz de Vitor, mesmo em mensagens curtas, transmitia confiança. Ela decidiu ir. Ao chegar ao local, Ana percebeu que aquele não era apenas um escritório comum. Fotos antigas, lembranças e objetos pessoais contavam uma história que ela jamais imaginaria. Vitor entrou elegante e sério, mas com uma expressão diferente, uma mistura de hesitação e vulnerabilidade. Há algo que você precisa saber sobre mim, começou ele, sem rodeios. Ana engoliu em seco, sentindo o coração acelerar. Não quero que isso mude nada entre nós, mas é justo que saiba a verdade. Vitor revelou detalhes do passado que ninguém conhecia, uma promessa feita anos atrás, uma tragédia familiar e decisões difíceis que moldaram o homem que ela via hoje. Ana sentiu o peso da revelação. Cada palavra dele era carregada de emoção, e pela primeira vez ela viu Vitor não como um estranho frio, mas como alguém que carregava cicatrizes e dores profundas. O silêncio tomou conta do ambiente. Ana não sabia se deveria reagir com raiva, compaixão ou simplesmente fugir. Mas quando olhou nos olhos de Vitor, encontrou sinceridade, uma sinceridade que começava a quebrar todas as barreiras que ela havia construído. Após alguns minutos, Vitor aproximou-se e falou baixinho. Ana, sei que é muito para processar. Não peço que me compreenda agora, apenas que não me rejeite sem pensar. Cada palavra ressoava no peito dela, e Ana percebeu que o laço entre eles havia se estreitado de forma inesperada. No caminho de volta, Ana não conseguia parar de pensar nas revelações. O que Vitor tinha escondido não era apenas um segredo. Era a chave para entender cada gesto, cada decisão, cada silêncio dele. A pergunta que ela não conseguia tirar da cabeça era: poderia confiar plenamente em alguém que, mesmo sendo estranho, já havia começado a tocar seu coração? Se você estivesse no lugar de Ana, aceitaria a verdade mesmo que viesse carregada de dor, ou manteria distância para se proteger? Comente sua opinião. Ana enfrentará o primeiro grande teste de confiança com Vitor, um evento inesperado que exigirá coragem, inteligência e principalmente coração. Conseguirão manter a fachada ou sentimentos começarão a transbordar? A manhã começou silenciosa, mas carregada de tensão. Ana não conseguia esquecer o que Vitor havia revelado no último encontro.
Cada palavra dele ainda ecoava em sua mente, e ao mesmo tempo despertava uma curiosidade que ela não queria admitir. No entanto, a vida não dava tempo para reflexões longas. Naquele dia, um evento crucial esperava por eles? A apresentação de Ana em uma reunião importante com investidores, decisiva para a empresa da família. Vitor, sempre calmo e calculista, decidiu acompanhá-la. Mas diferente do habitual distanciamento frio, desta vez ele manteve-se próximo, observando cada movimento dela com um olhar atento, quase protetor. Ana sentiu o coração acelerar, dividida entre a sensação de segurança e a pressão de ter que manter a fachada diante de todos. No caminho, ele quebrou o silêncio. Se algo der errado, confie em mim. Sei como lidar com situações complicadas. A voz firme de Vitor não tinha imposição, mas havia nela uma promessa silenciosa, algo que fez Ana acreditar, ainda que por um instante, que talvez pudesse contar com ele. Ao chegar, a tensão no ambiente era palpável. Investidores circulavam, papéis e laptops espalhados, e olhares curiosos direcionados a cada gesto de Ana. Ela respirou fundo, tentando manter a postura. Mas o imprevisto aconteceu. Uma pergunta inesperada sobre a saúde financeira da empresa da família deixou Ana sem palavras. E os investidores começaram a perder a paciência. Vitor entrou em ação. Calmamente assumiu a conversa, respondendo cada dúvida com segurança, enquanto Ana observava em silêncio. Ela percebeu algo que jamais imaginaria. Por trás da frieza de Vitor, existia inteligência estratégica e uma capacidade de resolver crises de maneira impressionante. A sensação de vulnerabilidade se misturava com admiração. Após o evento, quando estavam sozinhos, Ana não pôde evitar perguntar: "Por que você fez isso por mim?" Vitor olhou nos olhos dela, sério, mas com uma suavidade que a confundiu. "Porque de alguma forma confio em você. E acredito que você merece uma chance de vencer." Cada palavra ressoou como um eco no coração de Ana. Enquanto voltavam para casa, a chuva fina da tarde caía sobre o carro, refletindo a tensão e a expectativa que pairavam no ar. Ana sentiu que algo havia mudado entre eles. A fachada continuava, mas a linha tênue entre negócios e sentimentos começava a se dissolver. A pergunta que não saía da cabeça dela era: até onde poderia confiar em Vitor sem se perder em sentimentos que deveriam permanecer controlados? Você confiaria em alguém que sempre parece frio e calculista, mas que mostrou ser confiável em momentos críticos? Comente sua opinião. Ana enfrentará uma situação inesperada que testará não apenas sua confiança em Vitor, mas também a força de seus sentimentos. Um segredo antigo será revelado, e o que parecia simples fachada pode se tornar muito mais complicado. O dia começou diferente. Ana sentia uma inquietação que não sabia explicar. Vitor estava ao lado, silencioso, mas dessa vez não havia aquela distância habitual. Havia algo nos olhos dele, um brilho fugaz, que a fez sentir que algo grande estava prestes a acontecer. Logo de manhã, Ana recebeu um envelope inesperado em sua mesa. Sem remetente, apenas com uma letra elegante e conhecida, a mesma letra da assinatura do pai de Vitor. Ela abriu com cuidado, e o coração disparou ao ler a primeira linha: "Nem tudo é o que parece. Sua presença pode mudar mais do que apenas negócios." Antes que pudesse processar, Vitor entrou na sala, percebendo a expressão preocupada dela. "Recebeu algo?" perguntou com aquela voz firme que agora carregava um toque de curiosidade. Ana hesitou, mas decidiu mostrar a ele o envelope. Vitor leu rapidamente, franzindo a testa. Algo no semblante dele indicava que aquela carta não era apenas uma formalidade, mas uma pista de algo muito maior. Enquanto tentavam descobrir o significado da mensagem, Ana começou a perceber pequenas mudanças na postura de Vitor. Ele se mostrava mais atento, mais humano em gestos sutis que antes passavam despercebidos. Um toque de mão para ajustar o cabelo dela, um sorriso rápido ao perceber a ansiedade dela. Cada gesto fazia seu coração acelerar, mas também a confundia. Logo depois, um imprevisto no escritório trouxe um investidor importante, que parecia conhecer detalhes do passado da família de Vitor. Ele mencionou casualmente acontecimentos antigos, histórias que Ana jamais imaginaria ouvir. A cada palavra, o mistério em torno de Vitor se intensificava, e Ana sentia a linha entre curiosidade e medo se estreitar. No final do dia, enquanto caminhavam pelo jardim da empresa, a chuva fina voltou a cair, criando uma atmosfera quase cinematográfica. Ana parou olhando para Vitor e perguntou baixinho: "Por que sinto que há algo que você ainda não me contou?" Vitor a encarou sério, mas com um sorriso quase imperceptível nos cantos da boca. "Nem todos os segredos são meus para contar, mas você vai descobrir. E quando descobrir, sua vida não será mais a mesma." Ana sentiu um frio percorrer a espinha.
O que ela imaginava ser apenas um casamento de fachada agora parecia envolver mistérios que poderiam mudar tudo. O coração dela começou a bater mais rápido, dividido entre a atração que sentia e o receio do desconhecido. Ana descobrirá uma verdade inesperada que fará seu mundo virar de cabeça para baixo. Conflitos de confiança e sentimentos à flor da pele transformarão a fachada em algo muito mais real. Prepare-se para reviravoltas que vão deixar você sem fôlego. O sol mal havia nascido, e Ana já estava acordada, com o pensamento girando sem parar. A carta misteriosa, as atitudes inesperadas de Vitor e os segredos insinuados pelo investidor pareciam não dar trégua. Ela sentia uma mistura de medo, curiosidade e algo mais profundo que não conseguia nomear. Ao chegar ao escritório, Vitor já estava lá, ajustando detalhes de um contrato importante. Seus olhos se encontraram por um instante e Ana percebeu um detalhe que antes passava despercebido: a forma como ele se preocupava silenciosamente com tudo ao redor, com precisão quase obsessiva, mas sem nunca demonstrar fraqueza. Temos que conversar, disse ele de repente, interrompendo os pensamentos de Ana. Há algo que você precisa saber. Não posso contar tudo ainda, mas o que está por trás da fachada que você conhece não é apenas sobre dinheiro ou negócios. É mais pessoal do que imagina. Ana engoliu em seco, sentindo o coração acelerar. Cada palavra dele carregava peso, mistério e um toque de vulnerabilidade que raramente aparecia. Ela queria insistir, mas algo em seu instinto dizia para ouvir com atenção, sem pressa. Mais tarde, durante uma reunião de emergência, Vitor recebeu uma ligação que fez seu semblante mudar. Ana percebeu o choque, a tensão no corpo dele, e algo dentro dela se apertou. Ele desligou, respirou fundo e finalmente se virou para ela. Ana, há coisas que minha família esconde, e você está prestes a descobrir uma delas. Mas precisa confiar em mim. Pode ser arriscado, mas é a única maneira de protegermos todos que amamos. Enquanto caminhavam para fora do escritório, a cidade começava a acordar com uma neblina fina que deixava tudo mais silencioso e intenso. Ana sentia o peso da decisão que estava prestes a tomar. Cada passo parecia guiá-la para algo desconhecido, mas inevitável. A cada olhar para Vitor, sentia-se mais envolvida por aquele homem frio que, paradoxalmente, despertava nela sensações que nunca imaginou sentir. No fim do dia, Vitor a convidou para uma conversa privada no terraço da cobertura. A vista era deslumbrante, mas Ana mal conseguia prestar atenção. Ele se aproximou, falando baixo. Ana, sei que confiar em mim não é fácil, mas amanhã você vai entender tudo. E quando a verdade vier à tona, tudo mudará. Prometo que mesmo que o mundo desabe, vou proteger você. Ana sentiu o coração apertar, misturando medo e esperança. Ela sabia que o que estava por vir não seria simples, mas algo dentro dela gritava que não havia como voltar atrás. Se você estivesse no lugar de Ana, confiaria em Vitor mesmo sem saber toda a verdade? Comente sua opinião. A verdade será finalmente revelada, colocando Ana e Vitor diante de escolhas que podem mudar suas vidas para sempre. Prepare-se para emoções à flor da pele e um desfecho que você não vai querer perder. O amanhecer trouxe uma luz suave sobre a cidade, mas o coração de Ana estava em turbilhão. Cada instante parecia carregar a promessa de revelações, de escolhas e de emoções que ela não conseguia controlar. Vitor estava ao seu lado, seu olhar sério e intenso, mas desta vez diferente. Havia ternura escondida atrás da frieza habitual. Hoje você vai entender tudo, disse ele, a voz baixa, quase um sussurro que atravessava a distância entre eles. Ana sentiu uma mistura de medo e expectativa. Cada palavra dele parecia tocar um lugar profundo dentro dela, aquele espaço que só se abre quando se está diante de algo verdadeiro e inevitável. Vitor a conduziu até a sala da antiga biblioteca da família, um lugar que guardava segredos de gerações. Com mãos firmes, ele abriu uma gaveta secreta e revelou documentos, cartas e fotos antigas. Ana percebeu que a história de Vitor era muito mais complexa do que imaginara. Sua família enfrentará traições, perdas e batalhas que moldaram cada decisão do homem à sua frente. E a proposta do casamento não era apenas sobre dinheiro, era também sobre proteger sua família, e de alguma forma, Ana tinha se tornado parte essencial dessa história. Eu nunca quis enganá-la, confessou Vitor, olhando-a nos olhos. Tudo que fiz, cada passo, foi para manter todos que amo seguros. E você acabou se tornando alguém que eu não consigo mais imaginar minha vida sem ter por perto. Ana sentiu o coração acelerar, uma mistura de alívio e emoção. Cada lágrima derramada, cada medo enfrentado, cada momento de incerteza os havia aproximado de uma forma que nenhum deles poderia negar. Em seguida, Vitor segurou sua mão e com um sorriso tímido, mas genuíno, disse: podemos fazer tudo de verdade agora, Ana.
Sem contratos, sem falsidades. Apenas nós. Ela hesitou por um instante, lembrando-se de todas as batalhas internas, dos medos que a haviam consumido, mas logo sorriu, sentindo que finalmente podia confiar, entregar-se ao momento e ao homem que, mesmo frio no início, conquistara seu coração. A chuva de meses atrás se tornou apenas lembrança, substituída pelo calor do sol e pelo brilho nos olhos de Vitor. Eles caminharam juntos até o terraço, abraçados, rindo e compartilhando olhares que diziam mais do que palavras poderiam expressar. Se você estivesse no lugar de Ana, sentiria que o amor verdadeiro vale qualquer sacrifício? Comente abaixo. E se você gostou dessa história, Ana e Vitor têm algo especial esperando por você. Clique no link na descrição para receber um presente exclusivo, que preparei especialmente para os leitores dessa história. Ele está esperando por você clicando no link da descrição. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder outras histórias emocionantes cheias de romance, suspense e reviravoltas.